Olá, estamos aqui muito felizes com mais esse passo que nós demos hoje, em prol do marco regulatório do ESG no Brasil. Eduardo Fayet, vice-presidente da ABRIG, e a Ellen, que integra a equipe da Lagos. Sejam bem-vindos, é sempre muito bom estar com vocês. Hoje nós fizemos mais um grande feito nessa caminhada em prol do marco regulatório. Eduardo Fayet, o que você viu até agora desse material, dessa nossa radiografia do ESG no Brasil, e o que você tem a acrescentar, assim, brevemente, só para a gente dar um spoiler, né, do que vem aí? Bom, primeiro satisfação, Ana, de estar aqui. A gente hoje fechou o relatório, né, com todas as informações desse levantamento, grande levantamento que a gente fez. É importante destacar que essa foi uma consulta pública aberta, voluntária, e isso é fundamental, né, para quem quis contribuir, para quem acha que esse tema do ESG é fundamental, teve essa possibilidade. Agora fechamos esse primeiro relatório, isso é um primeiro passo, né? E que vai, gerar novas consultas, aliás, até a consulta está aberta ainda, né, mas a gente vai fazer novas divulgações e novas, provocações, né, para as empresas, para as instituições, para as associações empresariais, né, para as estruturas de governo, tanto do legislativo, do judiciário, como também do executivo, para que, todos as pessoas possam contribuir de alguma forma com esse tema que é cada vez mais importante, né, cada vez mais urgente. A gente está vendo aí catástrofes e, questões climáticas que têm impactado, né, em cidades, estamos falando do Brasil, mas do mundo inteiro isso tem acontecido. Então é fundamental a gente olhar isso, com bastante cuidado, organizar, né, uma legislação, uma normativa, uma regulamentação, no sentido de dar, direcionamento, né, de dar, objetividade ao processo de desenvolvimento da prática de ESG nas organizações, né. Então as práticas de ESG, elas, são importantes serem feitas em todas as organizações e no nosso dia a dia também. Então é fundamental esse trabalho que a gente está fazendo. Então agora com o fechamento desse relatório, a gente, define isso, fecha isso digitalmente, né, e também, vai fazer o lançamento e a divulgação daí pública, dessas informações e continuamos fazendo as divulgações das consultas para que as pessoas cada vez mais possam contribuir com ideias, com sugestões para que a gente tenha um marco regulatório do ESG mais adequado. É isso. A Ellen integra a equipe da Lagos e participa conosco do GT. Tem um trabalho fundamental também nesse compilado, né, da consulta pública. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho desse panorama. Primeiramente, muito feliz de estar participando aqui, né, e muito feliz de estar concluindo esse relatório depois de um longo trabalho com os levantamentos dessas informações tão relevantes, não só para o setor privado, mas para o setor público também, né. E durante muitos anos a gente vê que existia uma barreira muito grande sobre os termos ESG no setor público, privado, que tinha uma divisão, só que essa divisão não existe, né, a gente precisa dessa cooperação entre esses setores para implementar essas ações voltadas à sociedade, voltadas à governança e nos últimos anos, esses termos voltados ao ESG têm ganhado muita relevância internacionalmente, né, a gente vê que as agendas governamentais mudaram muito em torno dessas pautas. Existe até uma teoria que eu gosto muito, que eu estudei há pouco tempo, que é a teoria do equilíbrio pontuado, que fala sobre essa mudança na consolidação das agendas, né. Durante muito tempo a gente teve uma estabilidade na política que esses custos ambientais não eram incorporados em políticas, não havia uma preocupação muito grande, enfim, havia uma assimetria mesmo em como essas informações chegavam nos agentes econômicos e nos últimos tempos essa situação tem se revertido, né, agora a gente vê que existe métricas mais consolidadas, enfim, instituições que estão preocupadas em avaliar esses impactos do setor privado, mas também da importância do setor público, começar a protagonizar mais nesse processo de implementação das práticas ESG.
E nesse relatório a gente reuniu várias informações, né, do contexto nacional, do que tem sido feito e principalmente a partir desse levantamento a gente consegue entender o que precisa ser feito ainda, né. As mudanças que precisam ser feita, nesses setores, enfim, dessa cooperação que precisa realmente existir mutuamente, no setor público, no setor privado, nacional e internacionalmente, como já vem acontecendo nos últimos tempos. Então é muito interessante ter trabalhado nisso, ter visto esses dados, mas é muito mais importante agora entender como essas informações podem ser utilizadas para implementar a pauta ESG, né. Então, é só muito feliz mesmo de ter concluído esse trabalho e pensar agora em como isso pode ser utilizado, né, para melhorar, as práticas voltadas à sustentabilidade. ESG, ESG, ASG, e uma transversalidade enorme. E nós enxergamos que, ah, trazer a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil organizada para o mesmo debate é fundamental para o desenvolvimento sustentável, não é mesmo, Faiê? É isso mesmo, eu acho que essa é uma questão importante, né, todos estarem debatendo, porque na verdade a gente está debatendo a perpetuidade do ser humano na Terra, né, a gente está com mais de 8 bilhões de pessoas, né, o dia desse eu estava fazendo uma conta com um amigo, nos últimos 25 anos, a gente teve um incremento de mais de 2 bilhões de pessoas, de população, na Terra. Isso é um incremento muito grande, né, isso corresponde a 1/4 hoje da população, de todo o planeta. Então esse planeta vai ter que suportar, né, o uso racional, o uso adequado, ter uma boa governança para saber quem está fazendo de forma correta e de forma incorreta ou inadequada, né, e também a participação da sociedade como um elemento fundamental para que a gente possa ir melhorando. Então esse não é um processo de que vira o prato, né, como se diz, de hoje para amanhã, é um processo gradual, é um processo permanente e que a gente vai à medida, da possibilidade que a gente vai aprofundando esses estudos, né, como ele falou, é fundamental a gente, concluir isso e avançar, nessas pautas de forma prática, como a própria frente fala, né, das práticas de ESG, isso é Uhum. fundamental para nós. Eu participei recentemente de um painel na COP30, né, em novembro de 2025, e aí eu trouxe exatamente isso, que nós não temos mais que pensar que ESG cabe só a uma preocupação de um CNPJ. É um compromisso como uma pessoa física. Cada CPF, ele deve se importar sim e pleitear que essas boas práticas sejam implementadas, né. Então assim, esse nosso trabalho, como o Faiê trouxe, é uma questão mesmo de sobrevivência, de racionalidade e de intencionalidade. A Lagos tem uma parceria, assim, muito valiosa para nós exatamente por trazer esses dados, né, por essa análise tão minuciosa desses dados. E aí, Ellen, a gente ali no na nossa reunião do GT, nós conversamos sobre próximos passos e de trazer também em próximos relatórios, eh, a experiência e a vivência do que nós enxergamos nos estados, que esse é um trabalho também que vocês fazem que é de extrema importância e é muito valioso olharmos também como que as assembleias legislativas estão enxergando essa pauta e trabalhando em suas deliberações por esse cenário. Sim, eu acredito que é uma análise muito importante, né, a gente tem muitos limites relacionados ao federalismo no Brasil, então são estados com capacidades diferentes, instrumentos diferentes para lidar, com esse tipo, de causa, né, exatamente. Então são estados com recursos, limitados, existem muitas assimetrias políticas relacionadas a esses estados, então é uma análise que realmente traz uma maior qualidade do que pode ser feito instrumentando esses dados, né. Então, na Lagos, a gente sempre se preocupa muito com o contexto do que existe por trás desses dados, né. Não são somente números, são causas, são assuntos, são pessoas, então é tudo que aquele dado pode reverberar para a sociedade, né. Então, é algo que a gente se preocupa muito em trazer nas análises, né, entender realmente o contexto do que esses dados estão sendo aplicados.
política pública que tem eficácia e eficiência, ela funciona sempre com a união e com a visão de vários atores, né. Então, seguimos aí trabalhando para um olhar unificado do setor público, do setor privado, da sociedade civil organizada. A consulta pública ela permanece aberta, então quem a qualquer momento quiser fazer uma contribuição será muito bem-vinda. É sg20.org, a consulta o link para a consulta pública está lá, e vamos continuar trabalhando até que o nosso objetivo seja alcançado.